Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Sérgio Chimati. Nós estamos falando sobre o livro Ecos do Passado, um livro inspirado pelo Espírito Anelli. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham a facilidade da informação, o consolo, a orientação, enfim, e até mesmo o entretenimento, porque faz parte da vida, né, o entreter e aprender. E é isso que a TV Mundo Maior quer levar até as pessoas a lugares mais longínquos, as pessoas que não têm acesso tão fácil como nós temos. Você pode nos auxiliar associando-se pelo telefone 0800 12 18 38, para que mais pessoas possam ter a bênção da informação e do consolo. Nós pedimos a sua colaboração. Se você tem essa disposição, ajude-nos. 0800 12 18 38. Nós agradecemos muito a sua colaboração. Bom, Sérgio, falar um pouco dessa coisa de... Como que é isso, né? A gente está entre o mundo material e o mundo espiritual, né? É extraordinário. Quantas soluções nós podemos dar para as nossas dificuldades, que é o caso desse personagem Sandro, né? Mostra a interligação dos dois planos, né? Isso. Porque aí teve a oportunidade de mostrar que uma pessoa em coma, você observa uma pessoa em coma e fica imaginando se ela está ali em total desprendimento, ela não está fazendo nada, ela não está pensando em nada. O espírito ele está como num sonho. E um espírito que está como se fosse num sonho, ele está vivenciando a própria história. Sim. Então, como que vai funcionar essa história? Como você manipula isso no plano espiritual, né? O preparo que uma pessoa pode ter, dependendo do que ela desenvolveu nessa vida e através de encarnações passadas, é o que determina o que você vai vivenciar. No caso dos tios do Sandro, eles construíram a própria casa numa casa que já existia. Imagina só como nós podemos plasmar, mesmo depois, no caso deles, não aceitando a morte, ou então num sentimento de muita mágoa, eles construíram o próprio ambiente onde todos tinham sintonia para estarem no mesmo lugar. Pois é. E como a gente fica prisioneiro dos nossos pensamentos e das nossas mágoas. Eles tinham uma mágoa com o personagem, o Sandro, que era o sobrinho, né? E eles, por conta de uma ação dele, né, no passado, naquela vida que eles estavam juntos, eles ficaram prisionados, né, prisioneiros dos pensamentos e formaram uma construção no plano espiritual. Uma né? construção no plano espiritual dentro da casa dele. Imagina você ter uma casa onde você mora e você tem o convívio de várias pessoas que já se foram. Pois não é? E é interessante porque a empregada da casa percebia isso, né, Sérgio? Percebia, e ela era uma frequentadora da Umbanda, mas ela tinha uma sensibilidade extraordinária e percebia toda a movimentação. Então ela cantava, ela fazia lá todo o ritual dela para proteger aquele ambiente, né? É interessante e ao mesmo tempo para a gente entender como as religiões têm o lado positivo, cada uma com a sua conduta, cada um com o seu jeito de acreditar, mas todas voltadas para a mesma finalidade. Né? Para a mesma finalidade, com a utilidade também, Isso. através do amor, não é? Exato. Porque ela conseguiu ajustar ou colaborar para que aquele ambiente não se desequilibrasse totalmente, né? Então, é interessante isso. Muito, muito bom. A gente não está contando a história, mas está deixando só o nosso telespectador bem curioso para saber como que é isso. Como assim, né? Construção no plano espiritual, numa casa que está no plano físico, né? Mas é interessante como nós nos desajustamos por falta de diálogo, né? De diálogo. No caso da Verônica, que é a personagem umbandista, a dona da casa, que era a patroa dela,
pegou um dia, certo dia, ela colocando alguns saquinhos de erva embaixo de algumas coisas. Isso. Quer dizer, é o significado que ela dá para as coisas. É que as pessoas, queiram ou não queiram, em muitos meios existe preconceito religioso em relação a várias coisas. É. Mas como você mesma falou, cada um tem a sua utilidade e cada um tem a sua maneira de compreender as coisas, não é? Pois é, e ela percebia coisas que os outros não percebiam. Não percebiam. E que isso colaborou para que o desequilíbrio não fosse total, né? Porque as dificuldades, eles tinham que se ajustar. Todos nós estamos juntos ou para aprender ou para nos acertar, né? E eles estavam justamente para se reajustarem. E ela colaborou muitíssimo com isso, né? Colaborou muito com isso através das vibrações que ela tinha, do desejo no bem que ela tinha, não Pois é? é. Agora, outra coisa importante nessa história, né, que a gente não vai contar muito da história, mas só nuances da história, pedacinhos da história, é o papel da internet na nossa vida, né Sérgio? Muitas pessoas elas perguntam, será que a gente pode encontrar o verdadeiro amor na internet? Será que não é, como muita gente tem até certo preconceito em relação a isso também, não é? Dos usos que se fazem da internet, porque em tudo, onde existe exagero, né, é prejudicial, não é? Onde existe o equilíbrio e a intenção, o que vale a intenção? Existe possibilidade sim, porque nada do que Deus nos coloca à disposição aqui na Terra não é para ser usado. Quer dizer, a internet, por exemplo, é um veículo de comunicação, como outro qualquer. É uma coisa e que neutra, existe uma interatividade entre as pessoas. Ela é neutra. O uso que se faz dela é que pode ser positivo ou negativo. Exatamente. Né? Então, você pode encontrar alguém querido, você pode fazer muitos amigos, ou você pode se complicar, né? Então, depende da sua ação, depende da sua intenção, acho que mais ainda do que da ação, né? Mais da sua intenção. E é interessante porque nada é por acaso, né? E esse casal passa por uma situação muito interessante por conta da internet, né? Já eram velhos conhecidos, se conheceram na internet. Poderia ser diferente, não que exista um motivo assim, fixo em tudo. Eles poderiam não se conhecer e terem um caso furtivo, um relacionamento furtivo, e terem se separado depois. Mas até ali, aonde acontecesse isso, não seria nada perdido, seria uma experiência. Isso, pois é. Mas... No caso em questão, foi uma coisa bem... No caso, foi uma complicação, né? Porque quando você usa as possibilidades que você tem para prejudicar alguém, ou para se vingar de alguém, ou enfim, para descontar algo em alguém, você está usando aquilo de uma forma negativa. E a ação vai trazer uma reação, né? No caso o marido que usa a internet para fins meio que promíscuos, vamos dizer assim, né? Meio levianos, né? Melhor dizendo, para se amenizar. E a esposa que descobre e vai usar a mesma situação para descontar, né? Para se vingar, entre aspas, né? Pois é. Esse é um tema que é interessante, porque uma pessoa traída, né, num relacionamento, ela questiona o que produz o maior prazer nela para que ela se sinta realizada. Muitas vezes é a vingança. Pois é onde incorre no erro de se prejudicar mais, né? De se prejudicar ainda mais. Nós vamos falar daqui a pouco mais um pouquinho. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.